Graças a Paz, queridos, estamos aqui reunidos para mais uma aula bíblica virtual nesse tempo de pandemia, de quarentena que nós temos atravessado. Eu espero que você e sua família estejam bem e eu quero te convidar a acompanhar comigo o final do nosso estudo aí da carta de Tiago. Já ao longo de 9 aulas, essa é a 10ª, nós estamos falando sobre esse escrito e estamos caminhando aí para o final. Hoje nós iremos ver o texto do capítulo 5, versículo 7 em diante, e se não concluirmos na aula de hoje, certamente apenas mais uma será suficiente para que a gente conclua esse estudo, tá bom? Eu te convido então a olhar para o texto junto comigo, mas antes da gente fazer a leitura, eu vou trazer só uma breve recapitulação aqui para poder te inserir dentro do contexto e você conseguir acompanhar de uma forma mais clara, tá bom? Nós vimos que a carta de Tiago foi escrita pelo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que era um pastor da igreja de Jerusalém, e Paulo vai trazer em um dos seus escritos que era uma das colunas, ou seja, uma das 3 principais apoios ali da igreja naquela época. Ele era realmente um homem de destaque, um homem que tinha ali uma importância, né, dentro do corpo eclesiástico naquele tempo. E quando se instaura a perseguição à igreja, que Atos dos Apóstolos capítulo 7 vai nos relatar, a igreja se dispersa, ou seja, os membros são espalhados ao redor do mundo daquela época, e o Tiago, como pastor desse povo, escreve uma carta para animá-los, incentivá-los, encorajá-los a permanecerem firmes mesmo longe de Jerusalém, mesmo num contexto de perseguição e de dificuldade. O desafio que Tiago vai trazer para esse povo é que eles tenham uma vida cristã prática, ou seja, que eles vivam de uma forma que demonstre que eles creem no Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a traçar ao longo do seu escrito, do capítulo 2 em diante, boa parte da carta, nós falamos isso inclusive nas aulas anteriores, ele começa a traçar um perfil, uma característica, quais são as características de um cristão genuíno, né? E ele vai dizer como que deve se portar um cristão que verdadeiramente serve e segue o Senhor Jesus Cristo. Feita essa apresentação de como que deve ser um cristão autêntico, ele vai começar a trazer alguns conselhos gerais, né? E é dentro desse contexto que começa a caminhar aqui para o final da carta. Nós vimos no capítulo 4, versículo 13, que ele começa a aconselhar e exortar, dizendo naquele contexto ali no versículo para as pessoas que são orgulhosas, né? Ele diz ali: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, faremos negócio, vocês não sabem o que acontece amanhã e o que é a vida de vocês, mas vocês se orgulham disso. E ele vai trazer ali uma exortação para os arrogantes, para os orgulhosos, que não dependem totalmente de Deus. Na sequência, capítulo 5, versículo 1, ele traz uma segunda exortação destinada a um público específico, dizendo: escutem agora vocês ricos. E ele vai falar sobre o perigo de confiar nas riquezas, de se apoiar nisso que é tão enganoso, tão duvidoso. Foi o tema da nossa aula passada. Agora, no capítulo 5, versículo 7, ele volta a direcionar o seu discurso para a igreja do Senhor Jesus e ele começa a trazer aqui alguns conselhos práticos e gerais para a igreja do Senhor, e é assim que ele encerra a sua carta. Nós vamos ver o primeiro desses conselhos, essa primeira exortação que ele faz aqui, voltando a direcionar para a igreja, como a gente percebe no começo do versículo 7, onde ele diz: portanto, irmãos, ou seja, ele está falando com um cristão, ele está falando com o povo de Deus, está falando comigo, com você, com os crentes daquela época e com nós hoje nos nossos dias. E ele vai dizer, e aqui nós vamos ver o primeiro conselho prático, a primeira exortação que ele vai trazer dessas exortações gerais que finalizam a carta de Tiago. Acompanha comigo a leitura. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Primeira exortação, primeiro conselho prático que Tiago vai trazer para a gente e vai ser o tema da nossa aula agora. Paciência. Sejam pacientes. Até quando, pastor, eu tenho que ser paciente? De acordo com o pastor Tiago aqui, até a vinda do Senhor Jesus. Nossa, é muito tempo. A gente não sabe, né? Pode acontecer em breve, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode demorar um tempo ainda. Mas o fato é que o texto diz, e nós vamos ler aqui até o versículo 11, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Pois eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Portanto, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Ele diz aqui: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. E paciência é um tema que muitas vezes nos desafia. E não é diferente aqui dentro do contexto que ele coloca.
Porque na verdade a palavra traduzida aqui por paciente, ela significa no seu original perseverantes. Ou seja, da mesma forma que Tiago começa a sua carta, ele termina. No começo da carta ele diz, olha, vocês têm que perseverar em serem felizes, em seguirem o Senhor Jesus Cristo, apesar das tribulações. E no final da carta ele retoma isso, dizendo, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Ou então, usando a palavra original aqui, um dos significados que essa palavra originalmente traz, sejam perseverantes até a volta do Senhor Jesus. O que Tiago está dizendo é que a gente não pode desistir. Tiago está falando que a gente não pode olhar para as circunstâncias e entregar os pontos. Nós não podemos nos amoldar aos padrões mundanos e deixar com que as coisas do dia a dia, com que a rotina da vida, os acontecimentos que nos rodeiam, eles tirem os nossos olhos do preço eterno, que é a salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que ele trata aqui nesses versículos que nós lemos. Ele fala que nós devemos ser pacientes até a volta do Senhor Jesus. Ele lembra que a volta do Senhor Jesus é iminente e está próxima, ou seja, se você não tomar cuidado, pode ser que você perca a sua oportunidade de fazer o que deve ser feito e que você acabe ainda aí perdendo até a sua salvação, né? E ele vai trazer aqui algumas comparações de como deve ser essa perseverança. Em primeiro lugar, ele fala sobre o lavrador. O lavrador, diz Tiago aqui no versículo 7, que ele espera com paciência o produto da terra, até que venham as primeiras e as últimas chuvas. O que isso ensina pra gente? Que nós temos uma promessa, a gente sabe do fruto, a gente sabe qual vai ser o resultado. Da mesma forma que o lavrador joga ali a semente, por exemplo, de trigo, ele sabe que ele vai colher trigo, ou ele lança uma semente qualquer e sabe que vai colher o produto daquela semente em específico, afinal de contas não tem como você plantar maçã e colher pera, né? O que você plantar você vai colher, e o lavrador sabe disso, ele lança a semente, ele aguarda aquele fruto. Assim nós também. Nós temos a semente do Evangelho no nosso coração e nós sabemos que o fruto dela é a salvação, é a vida eterna, né, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas olha que interessante, ele fala, o lavrador ele lança a semente e ele aguarda com paciência. O quê? Até que venham as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, ele sabe que a semente não vai nascer e crescer por si só. Ela depende de uma provisão, ela depende do recurso das chuvas. E ele sabe que não é uma chuva só que vai resolver também o problema. Ele tem que esperar as primeiras e as últimas. Tem um tempo, tem um processo que precisa ser completo, né? E Tiago traz essa abordagem, essa ilustração para falar sobre nós. Nós devemos ser pacientes, perseverantes até a volta do Senhor Jesus, sabendo que a semente já foi plantada, mas as chuvas elas virão no tempo certo. E nós precisamos esperar com que esse processo tenha o seu produto completo. Então o que o Tiago está falando aqui é sobre a provisão de Deus para as nossas vidas, para que aquela sementinha do Evangelho cresça, produza, multiplique e garanta para nós o fruto da salvação, da vida eterna, que nós sabemos que está prometido, que está reservado no céu para cada um de nós. Então ele diz, olha, não desanimem, vocês têm que ser como lavrador, espera a provisão, porque o fruto vai chegar. E sejam pacientes e se fortaleçam, porque a vinda do Senhor está próxima, ou seja, ele lembra que essa é uma promessa firme e verdadeira, né? Não é uma historinha qualquer. A gente não pode viver como se, isso daí vai demorar, então eu vou fazer o que der na telha e um dia eu me acerto. Não, a vinda do Senhor Jesus é iminente, como eu disse, pode acontecer a qualquer momento. A palavra diz que é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus voltou e levou para si a sua igreja. E a gente não conhece o tempo. Então, a palavra diz, o Senhor Jesus ensina isso nos evangelhos, depois todas as cartas do Novo Testamento vão salientar isso, que nós devemos ser prudentes e vigilantes porque o Senhor Jesus voltará. E ele diz aqui, a vinda dele está próxima. E aí ele faz alguns alertas. Olha, se vocês estão esperando o fruto da semente do evangelho, que é a vida eterna, e se vocês sabem que a volta do Senhor Jesus é iminente, e vocês estão esperando a provisão de Deus para conseguir passar por esse processo até que ele volte, não durma no ponto. Não vai se dispersar e acabar cometendo algum deslize. E ele faz um alerta aqui no versículo 9, não se queixem um dos outros. Não façam isso para que vocês não sejam julgados, porque o juiz está às portas. Então ele não muda aqui a temática da abordagem, ele só dá mais uma ilustração. Muitas vezes a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a ser envolvido ali pelas nossas tendências humanas de criticar, de murmurar, de falar mal, de fazer julgamentos, e a gente esquece que, da mesma forma que a gente julgar, nós seremos julgados e que o juiz está voltando. Então o tema aqui que Tiago está tratando e que ele nos exorta é: sejam pacientes, sejam perseverantes. Como? Assim como foram os
profetas que falaram em nome do Senhor Jesus, é o que está escrito no versículo 10. E o versículo 11 ainda, ele faz uma outra consideração, ele diz, olha, nós consideramos felizes os que foram perseverantes, porque vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem que o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Então ele lembra a igreja que ainda que no momento ali específico pareça que não vale a pena, que você está perdendo tempo, a gente quando lembra de quem foi perseverante, a gente lembra com alegria, sabendo que eles foram felizes, porque o resultado da perseverança dele foi proveitoso. Deus retribui aquele que persevera, né? E ele usa o exemplo aqui de Jó. Jó foi paciente e Deus fez com que tudo acabasse bem para ele. Então lembre-se disso quando você se sentir tentado a parar no meio do caminho, quando você se sentir tentado a não perseverar. Seja perseverante, paciente, até a volta do Senhor Jesus. Assim como o agricultor lança a semente, aguarda as chuvas, as provisões na época certa, Deus tem provisão para a nossa vida também, e a gente sabe que no final a recompensa valerá a pena. Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações dessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada. Olha que maravilha, irmãos. O que nós passamos de ruim aqui, quando a gente estiver lá na glória, a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, nem se compara. A glória é muito maior, a recompensa é muito, muito, muito melhor e muito maior. Vale a pena perseverar. E é essa exortação que Tiago faz aqui nesse trecho que nós lemos. Na sequência do estudo, né, no avançar da carta aqui, ele continua fazendo alguns conselhos, dando alguns conselhos e fazendo algumas considerações. E aí a gente vai ver aqui o segundo conselho que ele dá, que está no versículo 12. Leia comigo. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra qualquer coisa, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Ele começa aqui dizendo acima de tudo. Ou seja, ele dá uma ênfase bem grande aqui nesse conselho que ele está dando. Acima de tudo, não jurem nem pelo céu, nem pela terra. A questão aqui não é o juramento. Juramento é prometer invocando uma testemunha, né? Então, quando você jura pelo céu, por exemplo, você está dizendo assim, olha, o céu é testemunha de que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui é verdade. Tiago diz, não jura nem pelo céu nem pela terra. Remetendo às palavras do Senhor Jesus, quando ele diz, olha, não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, não jurem pela terra, porque é o estrado dos pés de Deus, né? Mas ser o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso é maldição. Tiago usa essa mesma frase do Senhor Jesus, esse mesmo contexto do Senhor Jesus, para dizer que, acima de tudo, nós devemos ter um caráter ilibado. O que tem que testemunhar por nós, irmãos, não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive, é isso que ele está trazendo aqui. Acima de tudo, não jurem, mas seja o seu sim, sim, o seu não, não. Por quê? Ele diz aqui, para que vocês não incorram em condenação. Ou seja, sejam verdadeiros. Vivam de um modo que as pessoas consigam ver o seu testemunho. Não precisa ficar jurando, não precisa ficar invocando testemunhas que não podem nem testificar a seu favor. Afinal de contas, se você jura pelo céu, como que o céu vai dizer que você está certo? Isso daí não acontece. Né? Ah, eu juro por Deus, mas Deus não vai descer ali e falar, não, ele está falando a verdade, eu sou testemunha. Juramento é invocar uma testemunha para algo. Nós não precisamos disso. A verdade tem que ser a nossa testemunha. A realidade tem que ser a nossa testemunha. A nossa integridade tem que testemunhar em nosso favor. O que Tiago está reforçando aqui é um conceito que ele já vem trazendo ao longo de todo o seu escrito, que é o testemunho de vocês vale muito. Vocês precisam viver o evangelho, vocês precisam viver de forma prática aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês pregam. Portanto, acima de tudo, não jurem, mas vivam. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, para que vocês não incorram em condenação. É o segundo conselho diverso que ele traz aqui. Avançando, indo para o terceiro, versículo 13 em diante, ele diz o seguinte, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Assim como Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, porém, quando orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos.
Avançando aqui já para o finalzinho dessa carta, Tiago ele vai falar como deve ser a vida de um cristão. E ele lembra que um cristão ele deve viver de modo espiritual. O cristão não pode mais viver de maneira natural. Maneira natural é como nós éramos antes de conhecer a palavra de Deus. Nós não tínhamos conhecimento acerca do nosso pecado, acerca do sacrifício de Jesus. A gente não sabia que se continuasse vivendo da mesma forma nós iríamos para o inferno. Nós desconhecíamos a ira de Deus por conta do pecado e a justiça de Deus, né, que já está consumada, já está preparada e que se a gente não se arrepender, essa justiça cairá sobre nós. E nós vivíamos como um homem natural, indiferente a tudo isso, sem saber de tudo isso, caminhando rumo à morte, essa é a verdade. No entanto, quando nós conhecemos o Senhor Jesus e nós entendemos toda essa questão, nós temos uma decisão a tomar. Ou nós seguimos o Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados, entregamos a nossa vida para Ele e somos transformados de glória em glória, ou então a gente rejeita a provisão que Deus deu em Cristo para nós para poder fazer remissão dos nossos pecados. Se nós rejeitarmos, nós viveremos como um homem carnal, ou seja, como um homem que entendeu a vontade de Deus, entendeu o plano redentor de Deus, entendeu a sua condição deplorável e mesmo assim rejeitou a graça. E aí a pessoa desanda de vez. Mas nós que somos cristãos, e é esse o conselho que Tiago traz aqui, devemos viver não como homens naturais, não como homens carnais, mas como homens espirituais. E ele vai dizer aqui para nós que nós precisamos viver dessa forma em todo o tempo. E ele traz vários exemplos aqui. Ele diz, olha, se for tempo de sofrimento, seja espiritual, faça uma oração. Se for tempo de alegria, seja espiritual, cante louvores. Se for tempo de enfermidade, seja espiritual. Ore, peça oração aos presbíteros da igreja. Ele vai ungir com óleo, ele vai orar e a oração da fé vai levantar o abatido. E se você estiver em pecado, seja espiritual, confesse seus pecados uns para os outros e os pecados serão perdoados. Ou seja, Tiago está usando vários exemplos aqui de circunstâncias distintas da vida, de momentos diferentes, de ocasiões diferentes que todos nós passamos, tempo de provação, tempo de choro, tempo de alegria, tempo de enfermidade, e ele reforça, em todo tempo seja espiritual. A postura do cristão diante das demandas da vida deve ser uma postura espiritual. Não no sentido vulgar da palavra, vamos colocar assim, de espiritualizado. Espiritualizado é quando a pessoa ela é quase alienada porque ela acha que tudo é sobrenatural, místico. Não é nesse sentido que ele diz, mas é como uma pessoa que realmente conheceu o Senhor Jesus, tem um relacionamento com o Senhor Jesus e sabe que tem uma essência, uma natureza que se relaciona com Deus, tem um espírito. Não é uma pessoa que vive só as coisas e as demandas aqui da vida. Tem muita gente que na hora que está sofrendo procura Deus, mas na hora que está alegre não canta louvor. É isso que Tiago está dizendo, nós devemos ser espirituais em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. E dentro dessa abordagem ele faz uma colocação interessante que é a respeito das enfermidades. Ele diz que o crente verdadeiro ele tem que saber que a enfermidade Deus pode curar. E esse tema é muito oportuno para esse momento que nós temos vivido. Nós temos enfrentado aí um momento de doença, de pandemia, que tem ceifado milhares e milhares de vidas, e nós temos perdido pessoas próximas, inclusive. Nessa semana nós perdemos alguém do nosso distrito aí, e acredito que todos nós ficamos bastante abalados com isso, né? E tem sido realmente um desafio muito grande, mas nós como Igreja do Senhor Jesus, como pessoas que conhecem o Senhor Jesus, que têm um relacionamento com Ele, nós não podemos ser carnais, naturais, de nos desesperarmos nesse momento. A gente tem que ter uma postura espiritual no sentido de lembrar que nós temos um Deus no céu que cura doenças, que a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos e que a gente precisa clamar e buscar no Senhor provisão e providência para isso. Tiago diz, se alguém estiver enfermo, leve aos presbíteros da igreja, unja ele com óleo e a oração da fé vai levantar o abatido e se tiver pecado, Deus vai perdoar, porque Deus opera na igreja e nós precisamos viver segundo essa verdade. É interessante abordar esse tema, entender isso para que a gente saiba que quando estivermos doentes, podemos clamar ao Senhor. Deus ele cura, Deus ele continua fazendo nos dias de hoje, é o que a palavra nos ensina. Além disso, uma questão bastante interessante aqui para o nosso estudo, senão eu começo a pregar, mas voltando para o nosso estudo, ele fala sobre a unção com óleo.
E a unção com óleo é um tema aí que às vezes causa até algum tipo de dificuldade de compreensão, porque as pessoas fazem um simbolismo, o óleo na Bíblia muitas vezes simboliza a ação ou a pessoa do Espírito Santo de Deus, e aí as pessoas começam a espiritualizar, a diferença entre espiritual e espiritualizado, que eu acabei de comentar há pouco, e começa a dar uma viajada aí nas questões. Não estou dizendo que o óleo não represente o Espírito, em determinados momentos sim, mas é importante a gente entender também um conceito bem legal a respeito desse contexto aqui de Tiago, porque na época de Tiago, na época dos escritos bíblicos, o óleo de azeite era usado como medicamento, né? Ele era usado para tratamento de diversas doenças de pele, para doenças estomacais eles ingeriam, era usado como um medicamento de fato. Né, era simbolismo de cura, era simbolismo de remédio, era simbolismo ali da ação curadora de algumas substâncias. E talvez o que Tiago está dizendo aqui, isso os estudiosos não têm consenso, tá? Mas é uma abordagem bem legal para a gente aplicar, inclusive, que o que talvez Tiago estivesse dizendo aqui é o seguinte: chame os presbíteros, o presbítero vai ungir com óleo, né? Porque naquela época esse era um papel sacerdotal de aplicar ali a medicação, e vai orar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, toma a medicação e clama a Deus, que aí a cura acontece. Né? É um preceito interessante para o nosso estudo, volto a dizer, no seguinte sentido: tem muita gente que acha que se Deus fizer, não precisa da medicina. E tem gente que faz umas doideiras de deixar de tomar remédio, deixar de fazer tratamento, porque disse, não, fulano orou por mim, porque eu fiz um voto com Deus, porque eu creio, porque eu oro, eu não preciso disso. Irmão, toma muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Nós cremos que Deus, ele dá toda a sabedoria, que toda a sabedoria vem de Deus. Portanto, se o homem teve inteligência para desenvolver a medicina, para desenvolver remédio, para desenvolver tratamento, para desenvolver recursos, para poder fazer exame, para poder fazer uma série de questões aí no âmbito da medicina, é porque Deus proveu isso daí também. Nós cremos que isso vem de Deus. Não que a pessoa seja de Deus, mas que a sabedoria necessária para esse desenvolvimento provém do Senhor, porque Ele é o dono de todo saber, de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Portanto, nós como cristãos, nós devemos ser prudentes. E a prudência está também nessa aplicação, e por isso eu trouxe esse tema de estudo, de que talvez o óleo aqui simbolize a medicação, ou seja, faça o tratamento, mas ore. Uma coisa não pode anular a outra. A sua fé não pode ser cega a ponto de você desprezar o recurso valioso da medicina, dos remédios, de tudo que nós temos disponível hoje. E da mesma forma, você também não pode se amparar somente nisso e talvez se a medicina disser que não tem mais jeito, você ficar totalmente desesperado, porque você tem um Deus no céu que pode sim mudar toda e qualquer circunstância. Então nós precisamos ser prudentes. O tema aqui, eu volto a destacar, Tiago está dizendo, em todo tempo, viva como alguém que conhece e se relaciona com o Senhor Jesus Cristo. E esse sentido eu trago aqui o termo como alguém espiritual, não espiritualizado, não alienado, mas alguém que tem um relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro com o nosso Deus. Para nós avançarmos aqui, que o nosso tempo já está no seu final, ele fala sobre oração, ele usa o exemplo de Elias, que era um homem como eu, como você, como qualquer outro ser humano na face da terra, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos, semelhante a nós, porém orou com insistência, diz o texto aqui, orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Depois orou outra vez e a terra voltou a produzir os seus frutos porque houve chuva. Ou seja, ele está dizendo, nós temos esse recurso precioso, a ferramenta poderosa da oração, e todos nós devemos e podemos fazer uso disso. E aí, encerrando o texto, capítulo de número 5, versículo 19, os 2 últimos versículos aqui da carta, ele diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O último conselho, a última exortação aqui que Tiago aplica é a respeito do risco da apostasia e a necessidade de nós pregarmos. E aqui de forma prática novamente, como ele começou a carta, ele termina. Ele lembra, olha, cuidado para você não desviar da sã doutrina, cuidado para você não apostatar na sua fé. Ele diz aqui o texto, eu vou até ler com você novamente, o capítulo 5, versículo 19, ele fala, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, ou seja, alguém dentre vocês, alguém da igreja, se desviar da verdade, ou seja, estava na verdade, mas saiu dela. Isso nos lembra da possibilidade que temos de apostasia, de apostatar, ou seja, de declinar da fé.
É um alerta que ele faz aqui, tome cuidado para isso não acontecer com você. Por isso ele começa essa sessão falando, sejam pacientes, ou seja, perseverantes, não entrem em apostasia, não deixe a fé esfriar. Mas se isso acontecer, é o seu procedimento prático como cristão que pode alcançar essa pessoa. E se você pregando, trouxer de volta alguém que se desviou da verdade, converter ele, você tem que saber que quem converte um pecador do seu caminho errado, salva da morte a alma dele e cobre uma multidão de pecados. Ou seja, irmão, a forma como eu e você vive pode fazer toda a diferença na eternidade de alguém. Pense nisso. A forma como eu vivo, a forma como você vive, na realidade a forma como nós vivemos, ela pode fazer muita diferença na vida de alguém aqui e agora. O seu exemplo pode influenciar, pode impactar, pode aconselhar, pode dar uma direção, pode motivar, isso tudo é muito bom. Você pode mudar para melhor a vida de alguém. Você pode mudar para melhor a circunstância aqui, agora, hoje, no futuro de alguém. Isso é muito bom. Porém, há algo ainda maior. O nosso testemunho, a nossa forma de viver, pode mudar para sempre a eternidade de alguém. O nosso testemunho pode converter alguém do seu mau caminho, irmão. E se nós fizermos isso, nós alcançaremos, nós salvaremos uma alma. E a palavra diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Se nós fizermos isso, a gente pode cobrir uma multidão de pecado. Olha que maravilha, irmão. Então eu encerro essa sequência de estudo, de vídeos de estudo, desafiando você a ser perseverante mesmo. Não desvie, não se apostate na fé, mas continua vivendo de uma forma que a sua vida impacte os outros. E que esse seu testemunho de vida, como um cristão genuíno, que conhece o Senhor Jesus, que se relaciona com Ele, que vive para Ele, possa, em nome do Senhor Jesus, abençoar em muito a vida de pessoas aqui e agora, mas também a eternidade de muitas e muitas pessoas. Que você seja alguém que saqueie o inferno e que povoa o céu. E que isso seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu encerro a nossa aula aqui, o nosso estudo, a nossa sequência de estudo da carta de Tiago, e espero que esses vídeos que continuarão disponíveis possam abençoar ainda a sua vida e de muitas outras pessoas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, um grande abraço.